Oiê! Talvez você não esteja entendendo porque estou aqui novamente com o mesmo cabelo, no mesmo cenário, com a mesma roupa. Mas eu vou estar gravando, aproveitar que eu tô de folga hoje, aproveitar para gravar o máximo de vídeo que eu conseguir para deixar o mais atualizado possível o nosso plano de leitura, para você que tá aí acompanhando, você poder se atualizar também, pra gente seguir firme nesse propósito de leitura da Palavra do Senhor até o final do ano. Eu vou estar seguindo a mesma sequência de vídeos. Se você que tá entrando aqui tá um pouco perdido, a gente tá fazendo a leitura, fazendo o plano de leitura da Bíblia em um ano, e hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 44, 45 e 46. Já peguei minha garrafinha de água aqui pra me hidratar, porque hoje eu vou hablar, né? Hoje vamos hablar bastante. Então vamos lá. Gênesis 44. Primeiro, eu gosto de ler. Não, primeiro eu gosto de orar. Primeiro eu gosto de orar, pedindo discernimento para o Senhor, pedindo para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele revele. A oração vai ser um pouco mais curta, porque tô continuando esse vídeo, mas é sempre na mesma intenção, no mesmo propósito. Pedir discernimento ao Senhor, pedir crescimento, transformação, pedir sabedoria e entendimento, e para que Ele abra os nossos olhos. Então, você pode fazer a sua oração livremente aí, mas eu vou, como estou continuando outro vídeo, fazer uma oração um pouco mais rápida, mas não vou deixar de fazer. Porque se você é novo aqui, é bom que você introduza essa prática no seu cotidiano. Sempre pedir ao Senhor para que te dê sabedoria, para que te dê entendimento. E isso não se aplica só na leitura da Bíblia, viu, gente? Em muitos momentos da minha vida em que eu fui fazer prova, que eu fui estudar e que a disciplina não entrava de jeito nenhum na cabeça, orava ao Senhor pedindo sabedoria e entendimento. O Senhor, Ele concede. O Senhor, Ele tem. O Senhor dá com abundância. Eu vou encontrar, inclusive, o versículo para você. Deixa eu abrir aqui. Porque quando eu li esse versículo, eu falei assim, meu Deus, quanto tempo eu não já perdi de pedir ao Senhor, porque o Senhor, ele tem pra dar sabedoria pra gente. O Senhor, Ele dá ciência, o Senhor dá sabedoria. Depois a gente vai ver a respeito da ciência que o Senhor dá. Gente, o Senhor dá criatividade pra gente também. E é só a gente pedir, a gente tem que pedir mesmo. Tipo um filho que pede pro seu pai. A gente, quando era criança, não pedia pra nossa mãe, pra nosso pai as coisas. Então a gente pode reivindicar sim para o Senhor. Claro, com sabedoria. Em Tiago, capítulo 1. Olha, gente, já com ansiedade. Mas eu quero que você deixe isso bem registrado na sua mente e que leve para o resto da sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança no rosto, e ser-lhe-á dada. Gente, olha só que fantástico. Eu vou ler. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou ler esse versículo para que a gente grave. E se algum de vós tem falta de sabedoria, eu tenho. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, Ele dá assim, ó, de graça, se você pedir. E não lança no rosto. Imagina, você pede para o Senhor, você se humilha assim, Senhor, me dá sabedoria. Eu não tenho sabedoria, Senhor. Me dá inteligência, Senhor. Eu não tenho. E o Senhor não te humilha, não, ó. Ele dá liberalmente, não lança no rosto. Ele não vai te humilhar, não, olha. Me pedir sabedoria, ó, ignorante. Não, o Senhor não faz isso, não. O Senhor não joga na cara, não. Não fala que você é ignorante, não. O Senhor não vai depois ficar falando de você, não. Falando que você não é inteligente, não. Ele não faz isso, não. Ele dá de graça sabedoria e não lança no rosto. Vê só. É só a gente pedir. Ó. E se algum de vós, só pra deixar registrado, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e será lhe dada. Então, que a gente possa tomar posse dessa palavra. Eu tomo posse, eu recebo. E eu vou pedir pra Ele. Você vai pedir também. Porque Ele dá de graça e não lança no rosto. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença mais um dia. Nos colocamos novamente em Tua presença, Senhor. E nesse momento eu quero te pedir sabedoria, Pai. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha ignorância, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso da Tua graça, que eu preciso, Senhor, mais de Ti, que eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor abra o meu entendimento, que o Senhor me dê inteligência e que o Senhor me capacite, Senhor. Que eu possa ler a Tua palavra e que eu possa entendê-la, meu Pai. Abra os meus olhos espirituais, me dê entendimento. Dê, Senhor Deus, também constância, Senhor, disciplina para ler a Tua palavra e também para aplicá-la no meu dia a dia. E assim eu te oro e te peço que o Senhor também venha derramar na vida da pessoa que está assistindo esse vídeo bênção sem medida, sabedoria sem medida, meu Pai. Conceda a essa pessoa também, ela que está orando também neste momento, pedindo para que o Senhor conceda a ela. Peço que o Senhor venha abrir as torneiras do céu e derramar, Senhor, sem medida, sabedoria e inteligência na vida dessa pessoa, meu Pai.
E assim eu te oro e te peço neste momento, e também convido o Espírito Santo para vir participar deste momento comigo, vir me auxiliar, vir me orientar, que eu possa aprender da tua palavra e aplicá-la no meu dia a dia, Senhor. E assim eu te oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 44. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens aos administradores da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, com a prata paga pelo seu grão. Fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua... Eita, vai cair aqui da cadeira. Vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando eles os alcançou, repetiu-lhes essa palavra. Eles, porém, responderam: por que o meu senhor diz isto? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de seus servos foi encontrado com ela, morrerá, e o restante de nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, e os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. Então o administrador fez a busca, começando pela bagagem do mais velho ao mais jovem. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então lançaram-se ao chão diante de José, que lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Judá respondeu: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. José, porém, disse: longe de me fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será meu escravo. Os demais podem voltar para o seu pai em paz. Então Judá dirigiu-lhe, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me... Por favor, meu senhor, permita-me o teu servo dizer algo ao meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. O meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e mais algum irmão. Nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula lhe nasceu na velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. Respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, o pai morreria. Contudo, disseste aos teus servos que o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao meu pai, teu servo, contamos-lhes o que meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. O teu servo, o meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza fui despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, vocês farão com que os meus cabelos brancos desçam a miséria à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao meu pai, teu servo, sem levar o jovem conosco, logo que o nosso pai é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Olha. Gênesis capítulo 45. José revela a verdade. A essa altura, José não podia mais conter-se diante dos que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. José
Não. Já houve 2 anos da fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Misericórdia. É coisa grande. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Gente, tô arrepiada. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e diga-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém, e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo o que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os oficiais se alegraram. Então o faraó disse a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá, trazendo seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês desfrutarão a abundância da terra. Mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas crianças, as suas mulheres e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes concedeu carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também provisões para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 mudas de roupa nova. Ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de grãos, pão e outros mantimentos para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, lhes disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, na terra de Canaã, e lhes deram a notícia. José ainda estava vivo. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Então Israel disse: basta, o meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis 46. José emigra para o Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. À noite, Deus falou com Israel por meio de visões. Jacó, Jacó, aqui estou, ele respondeu. Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Deixa essa parte aqui bem. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Além disso, a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram Jacó, o seu pai, e as suas crianças e as suas mulheres na carruagem que Faraó tinha enviado para transportá-los. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito os seus filhos e os seus netos, e as suas filhas e as suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, de Jacó e dos seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Azube e Sirom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jalel. Estes foram os filhos que Lia deu a Jacó em Padã, além de Diná, sua filha. Ao todo, seus descendentes eram 33. Estes foram os filhos de Gad: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Ari, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Imná, Isvá, Isvi, Berias e as irmãs deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia.
Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José do Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Nupim, Upim e Age. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Usim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezé e Silei. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel. Que Labão tinha dado a sua filha Raquel. Deu a Jacó. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres dos seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à frente dele para ir até José, a fim de saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, com a carruagem pronta, foi a Gozém, a fim de encontrar-se com Israel, seu pai. Assim que o viu, lançou-se ao seu encontro e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar a Faraó de que os meus irmãos e toda a família do meu pai que viviam em Canaã vieram para ficar comigo. Direi que os homens são pastores de rebanhos e que trouxeram consigo as suas ovelhas, e os seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o Faraó mandar chamá-los e perguntar: Em que vocês trabalham? Respondam-lhe: Os teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram os nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são detestáveis para os egípcios. Aqui terminamos a leitura de Gênesis 44, 45 e 46. E o que a gente vê aqui? A gente vê que José, ele cria ali uma estratégia para ver a real intenção do coração dos seus irmãos. Ele coloca uma taça no saco de grãos de Benjamim e acusa eles de roubo. E é nesse momento que a gente vê que os irmãos de José mudaram. Eu vejo que houve uma mudança nesse tempo no caráter dos irmãos de José, porque a gente vê que Judá, ele havia prometido para o pai dele que ele levaria Benjamim de volta. E nesse momento em que encontram a taça dentro do saco de grãos de Benjamim, José diz que vai deixar Benjamim preso. Era uma história ali que José estava criando para conhecer, né? Como mencionei. E eles dizem que Judá, ele diz: Não, olha, a gente prometeu para o nosso pai, se a gente não chegar lá em Canaã com o nosso irmão, nosso pai vai morrer. E a gente não quer que isso aconteça, me coloque, eu fico no lugar dele. Então, nesse momento, José percebeu que os irmãos dele estariam dispostos a não deixar com que um outro irmão dele se perdesse, como aconteceu com ele. José percebeu que os irmãos dele haviam mudado. Houve uma transformação no coração dos seus irmãos. Os irmãos dele agora estavam preocupados justamente com o seu pai. Então, Judá, ele intercede em favor de Benjamim. E nesse momento, José, então, revela quem ele é. José fala assim que era ele que era José. E naquele momento a gente vê que eles começam a se reconciliar. José, ele perdoa os seus irmãos ficam assombrados com aquilo, com tudo que estava acontecendo. E eu acho assim que seria uma cena bem interessante de se assistir. Todo mundo de boca aberta assim, José falando: Ai, sou José. Acharam que nunca mais me veriam. Imagina, acho que eles nunca imaginaram que veriam mais José na frente deles e daqui a pouco tá lá José. Gente, só nosso Deus pra escrever umas histórias assim. Só nosso Deus. Deus é o maior roteirista que existe. Gente, é incrível as coisas que Deus faz. E José, ele fala que, olha, vocês fizeram isso, mas não foram vocês que fizeram isso. Quem permitiu que tudo isso acontecesse foi Deus. E ali José vai falando pra eles: olha, cadê? Ai, muito lindo. Cadê? Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Naquele momento, José reconhece que não foi os irmãos dele que venderam ele por maldade ou algo nesse sentido, mas sim que era o propósito do Senhor. Que os irmãos dele, como eu já mencionei em algum dos vídeos anteriores, que os irmãos dele, na verdade, estavam impulsionando ele para o propósito, para o lugar onde ele deveria estar. Foi ali, os irmãos dele apenas empurraram, vamos dizer assim, deram um empurrãozinho, para que ele estivesse na posição que ele deveria estar, que era ali, governando o Egito. E ele diz assim: assim, Deus me fez senhor de todo o Egito,
Cadê? Não, peraí, acho que pulei. Ó. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E é o que a gente vê, que foi o propósito do Senhor, ele ser vendido, ele ir pra prisão, tudo que acontece. Gente, aqui José mostra pra gente que nada que acontece na nossa vida é por um acaso, sabe? São situações desconexas. Talvez a gente esteja vivendo um momento da nossa vida que a gente esteja se questionando assim, ai, por que tá acontecendo isso? Mas nada. Pessoal, a história de José é bem clara, que nada acontece na nossa vida por acaso. É tudo por permissão e propósito de Deus. E a gente depois vai ver o encontro de José com seu pai. Depois, mais adiante, no capítulo 46, a gente vê toda a genealogia de Jacó. E também a revelação que o Senhor fala com Jacó. E esse é um dos pontos bem importantes. O Senhor, ele revela para Jacó que é para ele descer ao Egito, mas que ele estaria com ele. E que ele voltaria. Era para ele ir, confiando nele. Ai, eu ia cair de novo da cadeira. Confiando nele, mas que o Senhor iria levá-lo de volta para Canaã. E assim a gente encerra a leitura do capítulo 46. Estamos perto de finalizar o livro de Gênesis. Gente, é isso. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.